Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana que acontece em todas as quartas-feiras aqui no canal Laissone. Mas antes de irmos para as 3 lições, uma pergunta. Você já se inscreveu neste canal? Já faz parte da comunidade do canal Laissone? Se é que ainda não se inscreveu, eu já lhe convido a se inscrever para fazer parte de nós. Porque nós queremos ser uma comunidade grande, uma comunidade de pessoas que sonham na vida. Uma comunidade de pessoas que buscam propósito, que reconhecem que a vida está ali como um dom, algo bom que nos foi dado, mas que é algo que nós temos que construir, nós temos que dar forma, nós temos que fazer dessa vida nossa obra. Uma obra da qual eu possa me orgulhar por ser fruto do meu empenho, do meu trabalho. Então, eu espero que você seja uma dessas pessoas. Inscreva-se então neste canal para fazer parte de nós. Hoje, como quarta-feira, o que é que nós havemos de falar como lições da semana? Ontem, dia 19 de outubro, nós nos recordamos da morte de Samora Machel. Portanto, passam 35 anos desde que o nosso presidente Samora Machel, conhecido como o pai da nação, perdeu a vida naquele acidente de Mbuzine. Ele e todas as pessoas que estavam com ele naquele avião. Então, este é o contexto das nossas 3 lições da semana. Nós queremos olhar para o significado de Samora Machel para a nossa vida, nós como moçambicanos, mas este olhar para Samora Machel vai se basear numa reflexão de um filósofo muito conhecido, existencialista ateu, chamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre disse uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte: o mais importante não é tanto o que fizeram de nós, mas o que nós fazemos do que fizeram de nós. O mais importante não é tanto o que fizeram de mim, mas o que eu faço do que fizeram de mim. Então diríamos também, o mais importante não é o que Samora fez para mim, mas o que eu faço do que Samora fez para mim. Então, olhando para aquilo que foi o perfil do nosso presidente Samora Machel, que lições nós temos que tirar? Já passam 35 anos. Será que o Moçambique que estamos a construir, será que o sentido de sociedade e de humanidade que eu, pelo meu dia a dia, estou a construir, será que me deixo influenciar pelo legado que ele deixou para nós, que ele foi para nós, ou não? Então, é nessa linha que nós queremos trazer as 3 lições da semana. Nós sabemos que Samora Machel foi aquele homem que não foi qualquer homem. Sim, foi presidente, mas não foi qualquer presidente. Para além de ser presidente, para além de ser um homem assim como foi, ele foi aquele de todo um carisma de líder. Aquele que tinha um temperamento capaz de influenciar, que tinha uma forma de falar, que em algum momento tinha um caráter profético. É só nos recordarmos dos vários discursos de Samora que nós temos hoje, que quando nós escutamos, é como se aquele homem estivesse em frente de nós a falar deste Moçambique que estamos a viver hoje. Do jeito como ele está, o nível dos problemas que nós temos, o nível de sistema que nós estamos a viver no dia a dia, é como se ele estivesse a dizer para mim, agora, a partir daquilo que eu estou a fazer. Então, essa forma dele de falar, que interpela praticamente todos os tempos em que nós estamos, faz dele uma pessoa especial, né? Então, olhando para o que ele foi, esse carisma que ele tinha, e olhando para o sonho que ele tinha de um Moçambique melhor, de um Moçambique conciliado, olhando também para os mistérios que estão em torno da sua morte, eu trago para si 3 lições da semana. A primeira lição, nós sabemos
que Samora seguiu o regime socialista, que era um regime ateu. Mas eu olho para tudo o que ele foi, para mim, com um olhar de fé. E esse olhar de fé me leva a dizer que Samora foi um dom de Deus para os moçambicanos. Samora foi um dom de Deus para os moçambicanos. O seu espírito de líder, as palavras que ele pronunciou, os discursos dele, que ainda existem até hoje e que nos inspiram, aquele tique de carisma que só a ele cabia, faz dele um dom de Deus para nós. O contexto em que ele esteve, o que lhe levou até a presidência, a declaração da independência, até aos primeiros anos de governo de Moçambique, da República Popular de Moçambique, até a sua morte, os sonhos, os projetos que ele tinha para construir esse Moçambique, que ficaram interrompidos com a sua morte, fazem com que nós digamos, ou com que eu diga e partilhe para si, que Samora foi um dom de Deus para nós, os moçambicanos. Eu acho que não é por acaso que nós chamamos a ele de pai da nação. Não é simplesmente pelo fato de ter sido presidente, mas foi por causa do tipo de presidente que ele foi. Samora foi um dom de Deus para nós, ou diríamos mesmo no presente, é um dom de Deus para nós. Cada vez que nós escutamos as suas palavras, cada vez que nós escutamos seus discursos, nós sentimos aquele apelo. É como se ele estivesse a nos dizer, naquele momento, Samora foi e é um dom de Deus para nós. Segunda lição da semana. Vamos olhar para a sua morte. Ele morreu por aquele acidente de aviação, daquele avião que caiu lá, o chamado acidente de Mbuzine. Há vários mistérios em torno desta morte. Não sei se diria mistérios, ou diria realidades incompreensíveis, ou diria curiosidades. O fenômeno que nós temos é esse. Temos um avião que caiu. O que é que está por detrás dessa queda? Há várias hipóteses. Continuam como hipóteses. Uma das hipóteses são erros mecânicos. Possivelmente havia um desajuste no avião e houve uma não boa comunicação entre o avião e lá no aeroporto. Como se diz? É uma hipótese. Outra hipótese que se levanta é que a tripulação não esteve concentrada em algum momento, esteve distraída e esteve envolvida em coisas fúteis, coisas banais, como beber, como conversar, etc. Então, esse desajuste, esse descuido teria ditado a queda do avião. Mas há outras hipóteses também, segundo as quais não foi acidente, mas foi atentado. Portanto, nós estamos a ver a Rússia, que precisaria da morte de Samora Machel. Por quê? Porque Samora Machel já estava a mudar de perspectiva para o Ocidente. E as relações com Portugal estavam a começar a ser melhores. Isso teria incomodado a Rússia, essa preferência gradual de Samora pelo Ocidente. E a própria África do Sul, que ainda tinha o regime do apartheid, que, portanto, não precisaria dessa política do Ocidente, à qual Samora Machel possivelmente estaria a se orientar, estaria a se dirigir. Talvez isso teria ditado o fato de a Rússia preferir sacrificar seu piloto e seu avião, matando todos aqueles, incluindo Samora Machel. Digo, é uma hipótese. Assim como existem várias outras hipóteses que pululam no meio de nós. O que é que eu quero dizer com isso? É que assim como esse fato é envolto a várias hipóteses, sem podermos nós apostar em alguma delas como a verdadeira, mesma coisa acontece para a nossa vida do dia a dia. A nossa vida acontece em várias situações que nós mesmos não sabemos explicar.
Eu não sei porque hoje estou aqui a gravar esse vídeo para si. Se ontem eu nem pensava em abrir um canal do YouTube. E você nem sabe porque está ali a escutar essas lições, que interesse elas têm para si. Talvez há algo que explique. Talvez seja simpático este exemplo que eu estou a dar. Mas quantas vezes, ou quantas coisas, quantas situações você já passou e você parou e se perguntou: mas por que isso me aconteceu? Por que eu estou a passar por isso? Onde é que eu falhei? Possivelmente há alguma coisa lá na minha história que aconteceu, que está a influenciar aquele rumo dos acontecimentos naquele momento, que eu não perceba. Em poucas palavras, quero dizer o seguinte, nessa segunda lição: perceba que a sua vida tem uma parte de coisas que você sabe dela, mas há uma grande parte envolta a mistérios, envolta a situações que você não percebe. Sobre tais situações, você muitas vezes levanta hipóteses da sua vida e não certezas. Veja, essa morte de Samora pode nos dar essa lição. Assim como ela está envolta a situações que nós não percebemos e possivelmente nunca havemos de perceber, também a minha vida, hoje, assim como estou aqui, ela está em torno de situações que eu não percebo, nem sei justificar. O que eu sei é que preciso de ir me adequando ao mínimo que eu consigo compreender, ir me ajustando. Portanto, essa segunda lição tem a sua importância nesse sentido. Compreenda que a sua vida, os acontecimentos que se dão consigo, aquilo que você faz, é tudo justificado por situações que nem sempre você vai compreender. Então, essa segunda lição é de extrema importância também para si. A terceira lição: se nós olharmos para a figura de Samora, o jeito como ele se engajava no trabalho que ele fazia, de uma forma boa, de uma forma menos boa, ele era humano como nós todos, com seus erros, etc. Mas nós percebemos que nele estava um homem que tinha um sonho. Nele estava um homem que tinha um sonho. Qual era o sonho? O sonho de um Moçambique livre. O sonho de um homem liberto, do homem novo. Um sonho de uma sociedade moçambicana coesa, toda ela viver bem, sem sofrimento. Qual era esse sonho? Talvez isso que eu falei são apenas partes de um grande sonho que aquele homem tinha. Então, se nós acreditamos que Samora era um homem de sonhos, então vale a pena dizer, de acordo com Sartre, que o importante não é tanto o que ele fez para mim, mas o que eu faço do que ele fez para mim. Então, eu sou chamado também a ser uma pessoa de sonhos. Será que você tem sonhos na sua vida? Será que você sonha numa sociedade? Ou será que você sonha num estilo de vida bom e que você precisa de perseguir para materializar? Samora Machel nos inspira nesse sentido. Quando falamos um pouco, quando narramos um pouco a história dele, quando chegamos à parte em que falamos da morte, muitas vezes temos a dizer que essa morte dele travou os vários projetos que ele tinha. Travou. Quer dizer que era um homem de sonhos. Então, vale a pena perceber essa terceira lição. Tenha sonhos. E faça com que esses sonhos se transformem em ideais. E transforme os seus ideais em projetos de vida. E transforme o seu projeto de vida em plano de atuação, em programa de atuação. E transforme o seu programa de atuação em conjunto de atividades em que você se engaja na busca da realização dos seus sonhos. Mas ao ter esses sonhos, recorde-se que Samora nos ensina que o sonho que nós temos que ter tem que estar ligado não só a si. Samora não olhava muito para si como pessoa, mas sim para a sociedade, para o país como tal, ou por outra, para os outros. Então, nos seus sonhos, coloque os outros. Nos seus sonhos, os seus sonhos devem ser um sonho de caráter social, um sonho a partir do qual você vê que eu vou realizar esse sonho não tanto para o meu bem, mas para o bem da sociedade em que eu estou. Assim como Samora foi filho do seu tempo,
eu também quero ser filho do meu tempo, filha do meu tempo, que compreende as dinâmicas sociais e tenho um sonho que me leva a me engajar nesta sociedade em que eu estou como um cidadão empenhado, engajado na busca de um bem. E esse bem não é só meu, é meu porque é da sociedade em que eu estou. Veja, primeira lição da semana: Samora foi um dom de Deus para todos nós moçambicanos. Segunda lição da semana: a partir da morte de Samora, que está em torno de vários mistérios, perceba também que a sua vida caminha em torno de vários mistérios, que você possivelmente até a sua morte nunca vai perceber. Terceira lição da semana: assim como Samora teve um sonho e o seu sonho tinha um caráter social, também tenha um sonho. E esse sonho deve envolver também os outros. E ao ter o sonho, transforme esse sonho em ideais. E transforme esses ideais em projeto de vida. Transforma esse projeto de vida em programas de atuação, em planos de atividade. E transforma esses planos de atividade no seu engajamento diário. Portanto, tenho um sonho e eu vivo hoje a busca desse sonho. E esse viver hoje é de acordo ou juntamente com os outros. Por isso tem um caráter social. Isso é que significa ser cidadão, eu acho. Portanto, eu quero acreditar que você gostou dessas 3 lições da semana que nós acabamos de ver hoje, inspirando-nos no dia de ontem, 19 de outubro, dia em que, há 35 anos atrás, Samora Machel morreu. E também essas 3 lições da semana estão baseadas naquela reflexão de Jean-Paul Sartre. O importante não é tanto o que fizeram de nós, mas o que nós fazemos do que fizeram de nós. Então, coloque o seu like, se é que gostou dessa lição. Te convido também a assistir às outras lições da semana e faça uma síntese de todas elas para elas poderem ter um sentido na sua vida. Recomende esse vídeo também aos outros que você acha que essas 3 lições podem fazer sentido para eles. Partilhe com amigos. Mais uma vez, se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Uma coisa que eu gosto muito de ter aqui no canal Laisório são os seus comentários. Eu agradeço a você que sempre que sai um vídeo, coloca aí os seus comentários. Eu leio os comentários com todo o prazer. Por isso respondo. Espero pelos seus comentários e também espero que você me diga o que você gostaria que eu falasse ou que eu concentrasse, se for para as 3 lições da semana. Que lições você gostaria de ter, por exemplo, a próxima semana? Espero que tenha gostado disso. Espero que tenha gostado dessas 3 lições desta semana. Eu lhe desejo uma continuidade de uma linda quarta-feira e de uma boa semana e que nós nos encontramos na próxima quarta-feira para mais umas 3 lições da semana. Para hoje é tudo. Tchau.